Oi, gente, boa noite. Eu sou Bruna Chagas e está começando mais um Além do Crime podcast aqui na TV Diário Record News Manaus. E também estamos ao vivo no YouTube do D24. Esse momentinho eu peço que vocês comecem a compartilhar, curtir, a mandar, fazer comentários, mandar perguntas, porque hoje o caso é nos casos antigos da Manaus de antigamente. E, claro, aqui do meu lado, para comentar, a gente está com a mesa bem cheia hoje, é assim que eu gosto, a gente gosta assim. Trícia Talo está de volta, né, olá, Trícia? De uma olá. viagem pelo Além do Crime aí em São Paulo. Estamos com o Fábio Augusto, historiador. Olá, boa noite. Tentei trazer esse homem várias vezes e, enfim, conseguimos. Mas também... comigo ele vai. Pois é. Veio por causa da Trícia, tá vendo? E também estamos com o Marcos Pessoa. Bem-vindo, Marcos, lá do No Amazonas. É assim, todo mundo conhece. No Amazonas é assim, não é isso? E, claro, com a honra aqui, uma presença ilustríssima do professor Aguinaldo. Maravilhoso. Bem-vindo, professor. Muito obrigada. Historiador, geógrafo, é muita coisa esse homem. E escritor. Um grande autor de livros de história do Isso. Amazonas, inclusive aquelas mais impróprias. Isso. Verdade, verdade. Eu tenho uns livros aí também pra comentar. Inclusive, depois a gente vai dar um spoiler, né? Que a gente vai ter um livro aí sobre crimes reais escritos aqui no Amazonas, inclusive, que é do professor Aguinaldo. Mas já a gente começa. Enquanto isso, eu peço que vocês de novo compartilhem. Eu quero ver a galera entrando aqui, por favor, no YouTube do D24 e ligando a televisão, né? Nas duas telas aí, na Record News Manaus, 27.1 TV aberta e 78 NET. Então agora, para quem não sabe sobre o caso, eu vou chamar na voz do Ayrton Martins, que é o melhor locutor de Manaus, o caso do dia. Solta aí, Tanner, por favor. Em 1901, Manaus viveu uma tragédia. A jovem Etelvina de Alencar, de 17 anos, migrou do Ceará com sua família e trabalhou na colônia Campos Sales, aqui em Manaus. Um colono chamado José logo se apaixonou pela jovem moça, mas foi rejeitado, o que o levou a um ataque de fúria, no qual assassinou 3 homens, antes de sequestrar, estuprar e assassinar Etelvina, tirando no fim a sua própria vida. O crime causou comoção e Etelvina, enterrada no cemitério São João Batista, ao longo dos anos foi venerada como santa popular por conta de vários milagres atribuídos a ela. Entretanto, mesmo não sendo reconhecida pela Igreja Católica, ela até hoje é chamada de Santa Etelvina, também conhecida como Santa dos Estudantes. Em 1964, a Prefeitura de Manaus autorizou a construção de um mausoléu localizado no mesmo cemitério. Até hoje, muitos fiéis vão até o local rezar para a santa. Em 1984, o bairro Santa Etelvina foi nomeado em sua homenagem. Para saber mais sobre essa história que permeia o imaginário amazonense, confira agora tudo isso e muito mais no Além do Crime podcast. Pois é, né, gente? Como vocês puderam acompanhar aí, é um crime realmente que chocou a sociedade no início lá de 1900, né? E eu quero jogar a primeira pergunta pro... Isso. Olha aí, professor, já começou, já ia perguntar. Que eu queria fazer essa primeira análise do contexto e também queria depois o crime, o dia do crime que aconteceu, para as pessoas relembrarem que nem todo mundo sabe dessa história, né? Nem todo mundo é dessa época, né? Quem pode responder, o professor? Sobre Fábio? o contexto, eu posso começar, né, professor? Pode. Isso, vamos lá. Bora lá, né? Contexto do caso da Santa Etelvina. Rei dos cemitérios. Fábio Augusto. Nós estamos de falando Carvalho Passeios, Pedroso. inclusive. Oh, né? obrigado. Ele faz as preces lá do mausoléu. Olha aí, gente. O caso da Santa Etelvina, nós estamos falando do contexto histórico que é do final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, né? Quem é Etelvina de Alencar? Quem era a família de Etelvina de Alencar? Nós estamos falando de uma família de nordestinos, do estado de Ceará, de Boa Vista do Icó. A Etelvina veio com a família, com suas 3 irmãs e sua mãe. Na época, a dona Rosalina de Alencar já era viúva do seu Cosmo de Alencar. E ela veio aqui para Manaus para trabalhar numa das colônias agrícolas que ficavam nas cercanias da cidade. No caso, a colônia Campos Sales, que hoje corresponde ao bairro de Santa Etelvina.
E o interessante é que falar do contexto do caso vai muito ao encontro do nome do podcast, porque a gente não vai falar só do crime, do ato do crime. Nós vamos dar todo um panorama da sociedade daquela época. Correto. Então, era essa Manaus do caso de Santa Etelvina, uma cidade em plena expansão urbana, em que a cidade estava crescendo em várias direções, e tinha essas colônias agrícolas ao redor dela, onde muitas famílias nordestinas se instalaram. Uma delas, a família Alencar. Show, show. E agora, pra gente já começar no crime, eu vou chamar o Marcos Pessoa. Viu? Aquele, né? Que fez matérias aí no Amazonas é assim, fez vídeos, né? Eu queria que tu pudesse comentar, e na verdade contar pra população como é que foi passo a passo no dia do crime. Tá, eu acho que a gente tem 2 historiadores melhor pra falar sobre isso, entendeu? Eu tava mais como espectador. Tu já quer ser só o ouvinte hoje. Não, pois é. Mas assim, e aí vão me corrigindo, tá? Porque a gente vai se pautando, porque a gente vai lendo e tudo ali, mas eles são historiadores, eu pesquiso. Qualquer eu coisa a gente corrige a Isso. gente. Eu também tô que nem tu, a gente quer saber, né? E aí vem a questão, né, de tipo, deles terem lá esse convívio nessa colônia. E aí um dos colonos se apaixona por ela, e aí ele pede ela em casamento, e ela em um primeiro momento aceita, mas depois recusa. E aí como ela era muito jovem, tinha 17 anos, aí colocaram também na questão de ser virgem, tudo isso pesou muito nessa decisão de não prosseguir. Só que ele achou que tinham 3 rapazes lá que estavam tirando a felicidade dele. E aí é quando ele decide se vingar de todo mundo. Concorrentes. E isso, são... Achava que tava de olho na novinha dele, né? Olha a imagem, essa imagem é do Amazonas é assim, né? Isso, amigo? Isso aí. Essa imagem aí quem gerou foi a Jussara. Olha, um beijo pra Jussara. A no Jussara Amazonas pegou é todo assim. o contexto que a gente tinha feito o script e ela, com inteligência artificial, gerou, né? E aí a gente começa a ver isso. E aí ele promete essa vingança ali. E aí ele vem pra Manaus, porque, tipo, como é área rural de Manaus naquela época, ele tem que vir pro centro pra ir ter acesso e tal. E aí ele compra armas, munições, avisa que vai fazer, e aí na volta ele vai e faz. Então acontece todo esse cenário ali, né? Não sei se a atriz tem pergunta, mas ele sequestra ela, não é isso, professor? Depois, aí primeiro... Isso. O que o professor né? pode... Eu li numa das fontes Aham. que ela não morava lá na Santa Etelvina. Morava? Não, diz que ela foi sequestrada num bairro aqui de Manaus. Já foi? E levada para lá. Foi lá que aconteceu o crime, né? E o motivo que nós estamos aqui comentando. Professor, puxa só um pouquinho o microfone mais perto do senhor, que tá bem baixinho, os meninos estão falando aqui a direção. É. Isso. Pronto. Pronto. Não, é que eu também falo baixinho. Pede ouvido comigo. Então, tem esse lance aí de que ela morava num bairro não tão agregado ao sistema suburbano de Manaus, e ela foi sequestrada por esse cidadão, né? Que ele era um estúpido, ignorante, né? Do ponto de vista do comportamento agressivo, né? Uhum. É o que descreve as notas de época, entendeu? E então ele sequestrou e levou ela para lá, para Santa Etelvina. É uma das leituras, né? Isso. Não é uma das leituras, são várias leituras. Isso, são São. várias. E aí, isso é um dos pontos, né? Inclusive, e aí a versão que eu tenho é que ela fazia parte desse contexto de moradora lá do local, e que ele primeiro vem matando os amantes que ele pensava que era, que na verdade não era, porque as pessoas que ficavam falando aquilo, e ele acabou sendo iludido ali por essas conversas e tomou aquilo como verdade absoluta. E aí ele vai, né, se vingando de todos os 3 até chegar na casa dela, que é quando ela foge, e aí ele arrasta ela pro meio do mato, que já é o quintal da casa dela, praticamente. Com certeza. Essa situação, a motivação, é interessante, né? Que sempre a humanidade, né, sofreu e sofre ainda com essas situações de amores, né? Amores reprimidos, né? Amores não aceitos, o famoso chifre, né? Então, o ciúme doentio, Sim. né? Até hoje as pessoas são acometidas disso. Isso. Entendeu?
E por não, justamente, Fábio, você considera um comportamento obsessivo desse ponto de vista aí? É uma questão de educação? Uma questão de educação e se a gente levar em conta também a época, né? A própria condição que era posta em cima da mulher. Sim. Naquele início de século XX. Não, Uma propriedade... É mesmo antes da Isso. colonização. Isso, né? desde a A colonização. nossa colonização foi feita em cima de um patriarcado, Isso. É verdade. onde o homem era dono da mulher. E ele entendeu? nem era prometido dela, na verdade, da Etelvina, né? Não. Esse O José. contrário, no Não, caso, né? Ele só Ele foi imaginou na rejeitado. cabeça dele, Isso. né? Ele foi rejeitado, se imaginou. Era assim. Até hoje tem homem que aquela mulher vai ser minha, Imagina entendeu? aí. E de mais ninguém. Isso. E aí, então, quando ele sofre a rejeição, ele sente esse ciúme doentio, essa possessão doentia. Aí você vê quase todo dia nos nossos noticiários, né? Recentemente aconteceu isso. Uhum. E aí os caras perdem. Eu tenho a impressão que isso é falta mesmo de educação. Mas nós não vamos chegar lá, não. Não. Sabe, daqui a 500 anos, talvez, o Brasil... Tem 100 anos, né? O caso. Tá recente ainda. É. E uma das coisas que a gente sempre aborda quando a gente toca nesse assunto é essa questão do feminicídio, como é tratado hoje, né? E a questão também das fake news que matam, né? Tanto que naquela época ele já acreditava em boatos, e esses boatos se espalharam de tal forma que ele saiu matando todo mundo por causa de boatos. Então a gente sempre toca nisso quando a gente vai contextualizar para Isso. hoje, né? Porque, às vezes, essa questão do sentimento, né? O despreparo mesmo, emocional, a pessoa acometida de um ciúme doentio, ele cega. Ele perde toda a perspectiva de humanidade, de respeito pelo outro. Sim. Sim. Tá? De respeito pelo outro. Entendeu? Então, olha, eu vi casos, eu morei no Nordeste um tempo, e eu vi casos, tá, lá no Ceará, em outras partes que eu vi, que o cara dizia mesmo, você é minha propriedade, você vai fazer o que eu quero. Entendeu? Aí lá em Pernambuco o cara pegou a faca quente e riscou a testa da mulher, dizendo Deus que livre. ela era dele. E não acontecia nada. Esse era o ponto, né? Essa situação vem lá de Portugal. Sim. Portugal foi o país do tempo médio que assimilou todas aquelas agruras, aquelas violências, aquelas coisas absurdas do medievalismo. E você sabe que a lei sálica, né? Quem viu aquele filme do William Wallace, né? Que tinha a lei sálica, onde o senhor feudal, ele tinha o direito da primeira noite com a mulher do cara que casava. E os caras trouxeram isso para cá. E tem outra coisa, Trícia. Pela lei sálica, o pai, o patriarca, era dono das próprias filhas. E então aqui acontecia muito abuso. Né? Acontecia, professor? Não, veja bem, para me chegar lá. Ele só está contextualizando. Os caras, eles estupravam, se viciavam, abusavam das filhas, porque eles diziam que ele era o dono. Então, aqui, esse contexto foi trazido para o Brasil. Entendeu? E acontecia muito isso, lá principalmente no Nordeste, onde... Né? E aí veio aquele... E vai chegando até os dias chegando para atuais, cá, né? quando chegou aqui, contaminou isso aí. Porque a sociedade indígena não tem caso, não sei hoje, que é outra coisa, mas historicamente não existe caso de pai agredir, se viciar a filha nas tribos indígenas. Entendeu? Só quem fazia isso era o homem branco. Mas a gente pode ver que Portugal invadido, né, pela cultura árabe, onde os filhos pertencem ao pai, não pertencem à mãe nem ao casal, isso misturado com o sangue latino, com Bárbaros. bárbaros, Isso. né? Eu acho que Se tudo eu não me isso engano, influencia nesse conhecido cabra da peste que dá início ao patriarcado Brasileiro. brasileiro. Lá do senhor de engenho. Exatamente. E é essa cultura, né? Se não for minha, não vai ser de ninguém. Olha só, esse caso aí que envolve essa questão que está ouvindo também, né? Da virgindade. Você sabe por que quando foi que as mulheres passaram a casar só se fosse virgem?
foi quando apareceu a propriedade privada. Né? As famílias tinham que se unir e unir as riquezas, e quem era o herdeiro era o primogênito, o primeiro filho. E para saber de quem era o pai, se o pai era pai mesmo, não tinha ratinho naquele tempo. Ele consegue fazer graça até num caso triste como esse. Então, a mulher tinha que casar virgem. Pela lei, se ela não fosse virgem, se não sangrasse, né, o cara tinha direito de matá-lo ali mesmo na cama. Aí, sabe-se hoje que tem, parece-me, se eu não me engano, 3 tipos de ímens. É o selinho da mulher. Um deles chama-se ímen complacente. Ele não rompe. Ele não rompe na relação sexual. Ele estica e depois cola de novo na parede. Quantas mulheres não devem ter morrido? E ainda morrem, né? Porque a gente está falando de culturas e religiões diferentes, né? O número de mulheres, por exemplo, muçulmanas que morrem com explosão de botijão de gás é um absurdo. Com certeza. No início do casamento. Então, assim, os homens com essa insegurança, né, sobre a paternidade, eles se achavam, e alguns ainda acham, no direito, tendo direito sobre a vida e a morte da sua parceira. Isso, no Nordeste, como bem disse o professor, ainda se luta muito para que isso, essa mentalidade mude, né? Com certeza. E olha, lá no Nordeste, apesar de tudo isso, apareceram mulheres que resistiram contra os maridos, né? E, em muitos casos, essa resistência também passava pelo assassinato do cidadão, envenenamento, né? O veneno era a arma das mulheres contra a opressão. Né? A gente vê aqui a Idade Média, o início, né? Sim. Por exemplo, no período das dinastias papais, né? Que todo mundo pensa que o Papa era, de fato, o mensageiro de Deus, coisa nenhuma. A família Borgia lá na Itália. Esse vale um episódio só pra isso. ele, né? Gente, para quem chegou agora, né, só para reforçar, a gente está falando do caso Santa Etelvina, né, de 1901. Né? Então a gente tá 1912, você está corrigindo aí a gente. É um. É um na Sepultura. A Sepultura 17 de março. Mostra aí, vamos tirar a dúvida agora. A gente tem uma foto aqui agora. 1901, a lápide. Dani, direção, bota aí a foto da lápide. Lá tem uma lápide. Tá em 1901. Então, bom, E questão de um ano. não, mais um a menos. O negócio é Mas que eu chega acho informação que de isso. 1845. Não sei se tu já leu também isso. Informação de... 1845. Aí eu falei, não, mas aí não faz nem sentido. Não. Mas Que eu é fui isso? atrás e era um release que tinham disparado pelo Tribunal de Justiça Meu quando eles iam Deus. lançar o Museu do Crime e tava essa data. Olha aí, tá vendo E aí a tinha gente atenção, tentando- né? E aí tinha Nessas gente tentando datas. corrigir a partir dali. Aí eu falei, não, Tem- mas não é lá a tá outra. escrito que é 1901. Olha só, eu tenho muito cuidado com esses museus daqui. Então. Por exemplo, Museu sem museólogos e sem historiadores. É, né? exatamente. Não Eu acho que é são uma museus, discussão que eu abri aqui né, também, mas que é curioso, importante, né? entendeu? Porque O tem... cara é curioso, ele pegou, entendeu? Inclusive aquele arremedo de museu que tem lá na Praça Dom Pedro, né? Aham. Um mercado de cesta. Aí botaram o nome de museu. Museu Não é da assim, cidade não, de Manaus. entendeu? Eu fui lá no Museu de Numismática e aí eu tenho esse azar. Primeira olhada, a primeira moeda que eu vi estava escrito lá, 1938, né? Dia Império Alemão. Eita. Então, gente. Quase tive um infarto. Professor, é ótimo, né? Porque tem uma memória Não, boa, mas é né? porque não tem condição. né? Olha aí na Não, tela, não, essa aí, 1900. gente, Olha aí, confere aí. Essa aí, professor. eu acho que é essa, Ó, lá, né? 1901, tá?
Eu lembro porque 17 de março é meu aniversário. Olha aí. Presentes para Fábio Augusto, história inteligente, caixa postal. Que número, Fábio? Pode mandar para cá que eu entrego. Junto com franguinho assado. Gente, mandem as perguntas, né, Trícia? Daqui a pouco a Trícia vai ler as perguntas que vocês mandarem. Vou ler as perguntas. Acesse o YouTube do D24AM agora e mandem suas perguntas, por favor, tá bom? E eu tenho uma outra pergunta agora, pode ser para os historiadores, sobre Santa Popular, porque ela virou uma Santa Popular, né? Nunca foi Isso. canonizada. Bora Isso. falar um pouco sobre isso? Bora. Bora Vai. lá, né? Santos populares, Isso. santos oficiais. Mas o que são santos populares, né? Santo popular não é um fenômeno que existe só aqui na América do Sul. Nós temos santos populares espalhados ao redor do mundo, mas México, talvez Isso. um do que mais tem, né? Ele chega a ser uma característica, mas ele chega a ser uma característica da América do Sul, porque a gente está falando de um continente com populações marginalizadas. E esses santos populares, eles são venerados por essas populações. Católico, né? Isso. O que diferencia um santo popular de um santo oficialmente canonizado? Se nós formos Nossa. observar Muita coisa. muita coisa. Bora que Se o pessoal quer saber. se a gente for observar, por exemplo, o conjunto de santos populares que nós temos em Manaus, que no caso são um número de 4, eles são totalmente dos santos venerados pela Igreja Católica. Por exemplo, um santo popular, alguns, eles são venerados para atender causas que geralmente um santo oficial não atenderia. Por exemplo, nós temos no México, o professor citou, casos de criminosos que após morrerem se transformaram em santos padroeiros o quê? Dos ladrões, dos assaltantes e dos traficantes. Aqui mesmo em Manaus, um dos nossos santos populares é o Delmo Campelo Pereira, Ah, sim, bem do lembrado. caso Delmo. Verdade. Né? É um santo que você faz pedido que dificilmente um santo oficial da Igreja Católica Vai ter atenderia. um currículo desse, né? Isso, Com certeza. Assistam o caso Delmo que Mas tem, ele- tá, É. gente? No Além do Crime. isso mesmo. Inclusive, agora, por esses há uns 3 ou 4 anos passados, e foi desvendado o segredo do Delmo. Ele era parceiro, os motoristas de táxi eram parceiro deles, eram amigos, eram cúmplices nos crimes, né? E ele é julgado justamente porque matou um dos dos motoristas, foi supliciado pelos caras, né? E fizeram mesmo, fizeram muita sacanagem com ele. Isso. Um dos motoristas morou lá em Santa Luzia e foi julgado. Ele pegou 20 anos de prisão, né? Eita. Como é o nome dele? Agora. Depois eu digo. Pois é. E o Depois o senhor lembra, o senhor fala, pra gente dar em primeira mão. Bom, mas Continua, hoje- Fábio. É. Quais são, assim, o que torna uma pessoa um santo popular? Primeiro, é uma pessoa que sofre um processo de martírio em vida e a própria morte também. Os santos populares passaram por eventos traumáticos e mortes, assim, ou violentas ou mortes, assim, sofridas mesmo. Por exemplo, a Santa Etelvina sofreu um feminicídio. O Delmo Campelo Pereira, de criminoso, se tornou vítima. A Tereza Cristina, uma criança de 7 anos que morreu carbonizada no acidente de avião. Né? Ainda temos o Rabino, o Shalom Emanuel Muyal, que morreu de febre amarela quando ele veio trabalhar aqui na Amazônia. Ou seja, tem toda essa característica dos santos populares. E a Santa Etelvina é um desses santos, diga-se de passagem, o santo mais famoso de Manaus. Isso você percebe principalmente nas visitações que são feitas no dia 2 de novembro, no dia de finados. É a sepultura que mais recebe visitações. Pode mostrar aí, diretor, Pode que a mostrar gente de tem novo? fotos. Tem fotos aí de fiéis. Bota fiéis que vai Isso. aparecer. E o mais interessante, ao longo da minha pesquisa, né, que a minha dissertação é sobre cemitério, Cemitérios. ritos fúnebres, é que Novidade. é um culto. Fábio, O famoso. culto de Santa Etelvina, ele é contemporâneo à morte dela. Logo que ela morre em 1901, naquela década ainda, Isso. começa a surgir um grande número de visitações em torno da sepultura Tá dela. na tela, tá passando algumas Olha aí. fotos aí, gente, que vocês estão vendo. É isso que o Fábio tá falando. O que eu E gosto- aí, Pode falar, amiga. não, desculpa. De tão grande que é a fé, essa santa popular, os riscos de incêndio ao cemitério Isso. são muito grandes no período de 2 de novembro,
calor, né? Um número absurdo de velas, de tão querida que ela é, né? E a proximidade das sepulturas no São João Batista, Isso. né? Fazem com que os bombeiros trabalhem arduamente no dia 2 de novembro, né? Agora, Fábio Augusto, continuando essa história de santos populares, né? A beatificação é um processo muito longo, né? Sim. Com o Vaticano. E dificilmente esses santos populares que a gente tem conseguiriam ter quem advogasse num processo tão longo, né? Fala um pouquinho pra Sim, gente. é isso mesmo que acontece. Como a Trícia falou, é um processo longo E caro. e caro. E é muito difícil que um santo popular seja canonizado, porque a característica do culto ao santo popular é essa desvinculação do poder oficial da Igreja Católica. Você vê nesse culto essas figuras, a mistura de diferentes crenças. Algo que não ocorreria, por exemplo, com um santo canonizado. Você vê manifestações totalmente diversas. É isso que diferencia também o santo popular de um santo oficial. Essa crença nessas pessoas que foram martirizadas em vida, tiveram mortes violentas, foram criminosos e se tornaram vítimas, é porque eles não têm... São figuras que não têm relação com o poder oficial. Foram compensados com esse poder, né? Isso. E, na Isso verdade, mesmo. De interferir. geralmente eles têm mortes de grande repercussão, Isso. né? Que fica na memória coletiva e faz com que essas pessoas comecem a se interessar demais pela causa e Sim. acabem fazendo seus pedidos e acreditando receber, né? Aliás, a Trícia tocou num ponto muito interessante. Tem um historiador, não lembro agora o nome, que ele tem um estudo sobre os santos populares. Ele conta qual é o processo de surgimento de um santo popular. Exatamente. É muito interessante. A morte gera grande repercussão. No caso de Santa Etelvina, aliás, para vocês terem uma dimensão, foi noticiado até em outros estados aqui do Brasil o caso. Sim. Você tem essa dimensão, a grande repercussão. Segundo, familiares e amigos começam a fazer romarias ao túmulo. Mas é assim que nasceu a religião. Isso. Começam a surgir boatos entre esse grupo de que através de orações para essa pessoa falecida conseguiram milagres. Desse círculo familiar, com a conversa, se expande e acaba tomando a dimensão de um culto popular. Sim, Mas e o culto popular é esse mesmo. É isso. Isso, é um E rito, se você né? observar a certeza. realidade do que era a zona rural de Manaus em 1901, né? Aliás, esse local lá, naquela época, era um absurdo de longe. Sim, Né? A cidade não vinha Nada nem de até bilhares, aqui o né? Boulevard. é Em verdade. 1901 Bilhares, terminava né? ali na Joaquim Nabuco com... Na verdade, para vocês terem ideia, o cemitério São José da Epaminondas, ele ficava distante da cidade. Ou seja, a Praça da Saudade, que hoje pode ser considerado um dos pontos mais centrais da cidade, era onde o cemitério ficava localizado por ser fora dos limites da cidade. Então Isso. ficava Na estrada de Epaminondas. Né? mesmo. E depois se mudou lá para o Mocó, que ficou, inclusive, mais distante, né? Isso. Sim. É que sempre é jogado Isso. pra longe, né? Com certeza. Sempre ficava E aí na os- última os- linha do bonde, onde, né? Eles usaram. E no caso da Santa, eu queria lembrar disso, é dos estudantes. Por quê? Por que é dos estudantes? Quer responder, Marcos? Não, eu tenho minha Eu dúvida. passo, Inclusive, né? porque a minha dúvida surgiu quando jogaram pra mim bem assim, não, disseram que ela estudava no Santa Doroteia. Eita. E aí eu falei, Não. Mas eu acho que Assim, não né? existia nenhum Doroteia, Santa não. Doroteia naquela época. Eu A Doroteia foi Eu fui do construída em Santa Doroteia. 1930. Pois é. E Eu sou outra de Santa coisa, Doroteia. Eu Santa tenho- Doroteia era alta
alta elite É, de Manaus. aí eu falei, não. Ainda é, né? Olha, gente, Ah, tem... não, e se a Ainda gente- é, né? e se Não sei se pensar, nem e tá se funcionando. pensar de mas lá, hoje, da colônia pro Santa Doroteia, imagina a mão de obra disso. assim, gente, Aí, sem aí dúvida. cairia naquela sua teoria lá, de que ela não morava-se lá, ela morava em outro canto e foi levada pra lá. certeza, é verdade. E aí ficou aberto, e aí a partir Então, dali eu comecei a por ter exemplo, dúvidas como sobre isso, eu nós- nunca Ó, encontrei o pra que- Como confirmar. nós não Eu tínhamos penso transporte nessa público, questão do porquê dela ser santa dos estudantes, eu penso no caso do Delmo. Bora lá. Aham, Delmo morreu com 18 anos. Ele era aluno do colégio estadual. certo, Santa Etelvina morreu com 17 anos, a idade de uma estudante. certo. Sim. eu também Por vejo ser por um aí. ano. Identificação. A Isso. identificação, porque a gente Pois é. sabe que ela, como moradora de uma colônia agrícola, a gente Não sabe da estudava. situação. E Era nem uma estudava. região Ela não desassistida. estudava. Ela veio para trabalhar Exato. Na agricultura pesado. lá. Sim, Isso. sim, sim. Não havia escolas naquele lugar. Sim. enorme. Não, isso é, e né? totalmente Isso. isolado, né? Aliás, nem Então na é havendo cidade a você comoção contava as popular escolas, mesmo, né? né? Sim. A comoção ali Na foi mais cidade você jovem, contava as virgem, escolas, né? eram Sim, conhecidas. E aí é por isso que eu volto a dizer que o Colégio Santa Doroteia era altíssimo padrão, porque assim, eram tão poucas as escolas, e as escolas, hoje, a maioria das pessoas escolhem as escolas privadas, às vezes por questão de segurança. Naquela Aham. época, as escolas privadas eram unicamente por questão de fé, né? Sim. As pessoas que chegavam a pagar a escola, né? Era Doroteia, Auxiliadora, Santa Terezinha. Dom Bosco. Dom Bosco. E tudo foi construído quase na mesma época, né? Não, o Dom Bosco e o Santa Doroteia são bem anteriores, professor. São 30 anos antes, mais Não, ou menos. por exemplo, o Dom Bosco começou a ser construído por 1915, por aí. Isso. E o E- Santa Doroteia também. Em 30. Inclusive, quem é o arquiteto Uhum, é o filho do JG. uhum. Entendeu? E aí que o- também fez a planta da Santa Casa e do Rio Negro. E aí o Nossa Senhora Auxiliadora. Isso já é mais e- recente, né? É mais É. recente, Auxiliadora. sim. Aí a gente tem Nossa Senhora Auxiliadora, tínhamos o Domingo e Sávio, que depois fechou, né? E o Santa Terezinha, porque Era um patronato. né, porque naquela época Era freira, a né? região das pequenas fábricas de Manaus era justamente ali na região onde ficaram os patronatos profissionais, que era o Santa Terezinha E o Domingo e Sávio. o Domingo Sávio. E as escolas de elite ficavam mais centrais, né? Com certeza. Ó, a gente já tem pergunta aí, Trícia. Opa. Tem Opa. uma aí, ó. Vou ler essa daqui, que já Lê. tá logo aqui apareceu Na aqui na tela. tela. É o Neto. Tem lenda envolvendo esse crime? Alguma lenda assim? Já tem um Santa Popular, né? Mas alguma lenda que vocês lembram de cabeça? Alguma coisa que vocês ouviram? Eu acho- Lenda. eu acho que O mais do que- fato já é mais do considerado que uma isso, lenda. já Já é uma lenda, né? Já. Vamos lenda. imaginar que é uma... Desse caso em específico, eu não conheço. Ah, Lenda. O Eu caso também como não um todo ouvi. já é Não, uma não, lenda. Já é bom. O caso é já uma é lenda. bem... Aliás, Um tem um caso professor, assim que... professor aqui do Amazonas, muito famoso, gente muito boa. Ele contesta essa história, né? E, inclusive, desqualifica, dizendo que é uma fantasia, uma leseira baré. Entendeu? Só que eu discordo dele, apesar dele ter titulação, não sei aonde, porque esse fato é narrado no livro do Luiz Câmara Cascudo, Sim. tá? E inclusive em outros autores fora do Amazonas. Jornais Bom, desculpa, professor, interromper. É bom o professor Agnaldo ter contado desse ponto, que é a questão da literatura, né, que existe sobre sim, o caso da Santa sim, Etelvina. sim, O primeiro trabalho que abordou o caso da Santa Etelvina, ele foi escrito em 1905. É um livro que existe no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, chamado Os Horrores de Manaus. Ele foi escrito por um poeta potiguar chamado Antônio Mulatinho. Sim, Né? conheço, é. Depois do Antônio Mulatinho, nós temos um texto do Júlio Shoa, escrito nos anos 40, Homens, Coisas e Fatos, que é narrando o caso da Santa Etelvina. Depois do Júlio Shoa, que a gente já vê também a dimensão que o caso tomou, ninguém menos do que Câmara Cascudo Cascudo. estuda esse caso Moacir no de livro Andrade. Moacir de Andrade. Olha, eu não sabia. E o que eu acho assim, o mais completo até o momento
que é o professor Mário Piranga Monteiro, que é culto de santo e festas profano-religiosas. Ele dedica um tópico ao caso da Santa Etelvina. E a gente tenta imaginar que foi um crime tão chocante para a época. Vamos imaginar uma colônia agrícola, né, que é um espaço pequeno, onde um sujeito tira a vida de 4 pessoas. Conterrâneo dela. Sim, tira a vida de 4 pessoas, né? A gente estava falando aí do homem do Nordeste, né? E você imagina o caos que essa informação, da maneira que ocorreu, o caos que isso ficou na cabeça, principalmente da juventude, né? Sim. E aí é a questão da identificação, né? E aí, caminhando décadas e décadas e décadas, a gente vê que a prefeitura meio que reconhece, né? Dando aquela capela, aquele mausoléu que se diz até de mau gosto, né? Porque completamente descontextualizado da época em que o crime ocorreu. Mas, assim, é do período em que a prefeitura dá, então ela dá uma espécie de reconhecimento, né? Sim. Mas no primeiro ano eles já fazem a transferência, né? Isso. Já tiram da colônia e já botam lá. Mas a construção do mausoléu, sim, décadas depois, como aval, né? A estrutura com a lápide, assim, se a gente for pensar, por exemplo, uma homenagem, em 1901 a prefeitura perpetua. Sim. Já perpetuou o jazigo. E a gente sabe como a perpetuação é cara. E a lápide... ela é sobrevivente, né? Isso, a lápide é original. Tem a original e depois tem uma réplica, né? Que eles fizeram lá em Santa Etelvina mesmo. Olha, sim. A gente fez uma... Marcos, essa vai chegaram a fazer, não? Matéria, não? Viram? Não. Esse Marcos, é um dado falar. que você lembrou muito bem. Né? Porque, tipo, no dia eu não consegui ir. Quem foi o Roger, né? Que trabalha com a gente. Vou mandar um abraço pra ele. O Roger Siqueira e o Alê. Eles foram lá fazer a matéria da morte de Santa Etelvina. E aí a gente foi lá, conversou com todo mundo e explicaram pra gente, mostraram uma réplica que eles fizeram, que fica fora do muro, porque a original tá dentro do muro da Dafra. Então, pra acessar, tinha que pular o muro pra poder chegar lá. E aí eles vão, pulam o muro, mostram como é que tá, e aí já tá tudo abandonado, ruínas, né? Mas ainda tem todas aquelas características que a gente já tinha visto por foto um tempo antes, mas até então não tinha esse muro pra vedar pra lá. E aí o pessoal replicou em um outro canto. Só que aquele negócio, tipo, historicamente, ali já tinha saído, o corpo já tinha saído lá no início, ainda, 1901. Isso. Mas continuou sendo local de veneração. E aí eles citaram um negócio muito interessante, que era o pau da santa. E aí eles falaram que era a árvore que tinha sido feita lá e tal, tudinho. Bem justamente interessante isso que eu queria comentar. Que ela é santa simplesmente por causa do crime, não. Fábio, essa história de que o corpo dela ficou preservado, procede? Não. Aliás, tem versões conflitantes. Porque justamente é essa preservação que faz né, que é o apelo para ela ser venerada como santa. Tem versões conflitantes, professor. Por exemplo, a primeira pessoa que escreve Antônio Mulatinho e na qual o Júlio Shoa se baseia, os dois falam. Uma semana depois da procura pelo José e pela Santa Etelvina, encontraram já os cadáveres em decomposição, um do lado do outro, com um rifle no meio. Isso. O José matou a Santa Etelvina e depois cometeu suicídio. Essa é a versão dos 2 primeiros autores que abordam o crime. Essa versão do corpo preservado é do Moacir de Andrade. Pois é. Mas já é uma versão mais romantizada, eu penso. Eu também que nem o Delmo, né? Todo Sim, mundo viu a foto. sim. A diferença é essa. O dela não tinha como registrarem. Vocês tocaram num ponto assim muito interessante. A história dos crimes de Manaus, a história do crime e da criminalidade de Manaus ainda é envolta em alguns aspectos desse aspecto fantasioso. Por exemplo, bora pegar Área Ramos. Área Ramos, o caso dela é um caso maravilhoso, né? Vamos abordar aqui. Que é envolto. Lógico. Tem que abordar. Uma morte maravilhosa. É uma morte maravilhosa. É um caso envolto, assim, de muitos mitos. Sim. E, recentemente, um historiador, o professor Juarez,
Ele escreveu um artigo, o professor Juarez Silva, ele escreveu um artigo baseado no quê? No processo que se encontra no Tribunal de Justiça. Ele faz uma distinção entre a história, que é a que nós praticamos, uma pesquisa científica, Sim. da memória, que foi produzida por autores como Genesino Braga, que transformaram o caso em um mito. Sim. Né? Na verdade, a maioria desses casos, eles são criados a partir do jornalismo. Isso. E eu já ia falar que eu ajudo a perpetuar os mitos. Exatamente. Ajudamos. Quem não gosta, né? E aí a gente vai pesando, né? Isso. A gente tem que pesar também, porque tem coisa A matéria jornalista, ela se preocupa com essa fixação de agradar o público, o seu público, né? E como agradar. É criando esse mistério, essa aura, né? Chama isso rende, atenção, isso né? rende. Se a gente Isso imaginasse ocorresse um crime tão bárbaro hoje, numa Manaus de 2 milhões de habitantes, onde Tem como, 4 vítimas, né, em um suicídio, um estupro seguido de morte. Se fosse na Zona Leste, era mais um crime. Não, acho Não, que ainda professor, assim. eu acho que Hoje seria. não, hoje Seria, de qualquer Continuaria maneira, chocando, um caso Eu acho que midiático Sim. que Contra não- uma jovem, Sim, entendeu? uma jovem, 3 pseudo-pretendentes Mais e o mais o dono lá. suicida. Já passaram Não. fantástico, já passaram esses outros programas Olha, nacionais. Agora aí. imagina Se você numa for- se você colônia for- agrícola em 1901. Se você for verificar, eu, por exemplo, acompanho nessas coisas aqui, porque vem aqui na minha leitura, mas eu não gosto mais de ler essas coisas, né? Concordo. Os colegas que passam para mim, assassinatos, Deus. chacinas, Eu concordo, eu tenho uma visão parecida com a do professor. Eu não me impressiono mais. Eu não me mas isso impressiono. acontece quase todo dia, Trícia. Pois Quase é. todo dia. Eu entendo essa. Feminicídios acontecem quase todo dia, mas um crime. A gente que fala de crime toda semana, a gente está acostumado a que cada crime, para ele. Banalizou. Banalizou, mas assim, um crime, para ele chamar atenção, ele tem que ter várias camadas. Sim, E sim. esse crime, ele é um crime com com certeza. várias Até camadas. hoje. Ele começa com um crime de Até fake hoje. news, né? Sim. Em primeiro lugar, começa com uma recusa a um pedido de casamento, Sim. quer dizer, a gente vê que o sujeito... Passionalidade, né? Isso. Sim, isso aí. Depois começa com uma fake news, depois ele começa com um triplo assassinato de uns pseudos pretendentes. Sequestro, porque ele sequestrou, Depois um né? sequestro, Um monte de coisa, um estupro. estupro, um assassinato e um suicídio. Quer dizer, qualquer crime, para ele ser midiático, ele tem que ter várias camadas, porque senão ele banaliza. E o caso da Santa Etelvina, se acontecesse hoje, pelo número de camadas que ele tem, ele com certeza seria um crime midiático. Também acho. Agora, em 1901... Mas seria Mais fugaz, ainda. né? Seria fugaz. 3 dias depois ninguém ia mais se levar, Não, porque já não aconteceu. é assim. O professor tá com polêmicas aqui, né? Não, Professor, não é assim. Já eu porque entendo 3 o que dias o depois professor quer aconteceu um dizer. outro crime, talvez até mais isso que bárbaro. é. Eu entendo o que o isso. professor não, quer sim, dizer. sim. Porque, por exemplo, o professor está partindo da visão do quê? 1901, aconteceu isso. Até acontecer esse caso da Santa Etelvina, qual eram os crimes mais recorrentes em Manaus? Batedor de carteira, ladrão de galinha, crime de... Como é que fala? Roubo de verba. Roubo de verba, crime de vadiagem, que é você ficar à Ah, toa. é verdade. A população de roupa Manaus... no varal, né? A população estava acostumada com isso. Um crime da magnitude do caso da Sim. Santa Etelvina em 1901 produziam efeitos assim, Olha só. sem comparação. Você Mas eu sabe entendo onde é que o que professor tá. quer Olha dizer só. que hoje, um crime como esse, por exemplo, acontece esse crime da Santa Etelvina agora, nesse mês. 2024. Mês que vem, acontece um pior. Daqui a Então, 3 dias. É, né? 3 dias, Tipo, o 4 monstro dias. da colina, e depois vem Isso, o Del, aí vem isso, os outros, isso. né? Olha só, nesse meu livro de História de Manaus, que eu faço um apegado verdadeiro da história. Alguns romantizam e tal, Uhum. primeiro que aqui, depois do debacle da borracha, ficou pobre. Mas tinha a elite dominante que não passava fome, que não tinha problema. Então a cidade não era violenta por causa disso, né? Mas, por exemplo, na década de 50, 60, curra de mocinhas
geral, como dizia, 15, 20 homens estuprarem as mulheres, né? Sequestravam, levavam para dar Ponta Negra ou qualquer lugar mesmo, e se viciavam a moça. E isso era encarado até como um jubileu, né? Um ato de hombridade, né? As pessoas até se orgulhavam desses isso mesmo, feitos, né? desse jeito. Os pais, meu filho é macho e tal. Isso era um crime, eu coloco lá como crime. Inclusive, um dos crimes mais bárbaros que no meu trabalho que eu fiz, que me comove muito, é o crime do engraxate. Sim, esse crime do engraxate, nós conversávamos no camarim. Agora há pouco. E esse crime do engraxate, ele é icônico e a gente vai ter um programa especial pra Mas ele. resume aí pra quem não conhece, que nem eu. Não. Sem spoiler, sem spoiler. E Marcos é bem pesado, eu também não conhecia. Vamos falar, Depois começaram vamos a falar conversar. que um caso desse, né, ele, em 1901, ele fez com que o povo criasse uma crença de... Mas, Fábio, o povo se revoltou? Claro. Se revoltou, Não, pastor. Se revoltou e o principal, se sensibilizou. Tanto que a primeira sepultura, o Júlio Shoa fala que ela foi construída a partir desse anseio popular Sim. por perpetuar a memória da Etelvina. É o que eu queria abordar agora, essa essência religiosa, né, dos milagres, Sim. tá entendendo? Dos benefícios, porque, como vocês abordaram aí, né, os santos populares, o apelo é esse. É ele trazer algum benefício espiritual refletindo no material, né? Então, geralmente é cura, né? De doenças, né? Não é como hoje que o pessoal quer Ferrari, quer apartamento. Não, só passar de Essa ano. dos santos considerados dos estudantes, eles atribuem muito milagre de aprovações. Isso. Né? Isso, Olha, a tá- Trícia tocou Passar num de ponto. ano. Uma coisa que eu faço sempre durante as minhas visitas é ver o vidro da sepultura de uma ponta a outra para ver quais são os pedidos e os agradecimentos que são feitos. Você nem se pode, ó, Fábio. Já pensaste? Olha Ninguém só, te gravou. olha só que eu já encontrei, gente, escrito De lá pedidos. de pedido de agradecimento Olha, da que minha legal. última visita. Fábio, você vai ser canonizado. Viu? E olha só, e eu ouso falar que o Fábio vai ter um corpo preservado. O santo popular, vai ser santo popular. Não, Santo popular das lanchonetes. Não, uma característica que diferencia, né, os corpos, mas isso aí é uma característica científica, né? Os corpos mais rechonchudos, eles saponificam. Olha, eu vou virar sabão. Olha que bom, Pois, e eu também. pois é, olha só, Então, gente, vai, o que, que eu Fábio. Eles se encontrei? mantêm preservados pela camada adiposa. Bora que eu tô interessado. Quero saber Olha o que é só, isso que as comprou nesse. aprovações Jô que eu- Soares está inteirão. Aquela bem Não, fofoqueira, eu quero saber. Jô Soares, ele foi cremado e ele Ah. virou um diamante que está em posse da ex-esposa dele. Eu soube disso também, né? Mas vamos lá, Fábio, Olha fala só. aí Mas pra a minha gente o que, mãe, que eu chegou a tenho ler. certeza que está preservada. Tem várias assinaturas, algumas que ficaram assim na minha cabeça por causa do destaque, né? Quais foram as últimas que eu encontrei? Obrigado pela aprovação no concurso do Tejan. Poxa! Obrigado Você pela não é- aprovação não é no criança, vestibular. Obrigado por ter passado de ano. Mas, além das assinaturas, a minha primeira visita ao São João Batista em 2018, o que eu vi de mais interessante foram os ex-votos. Já ouviu falar, Bruno? Não, conta. Os ex-votos que a gente Isso. Ah, A chama, pessoa as prebendas. a pessoa de crença católica, né, tanto oficial quanto popular, ela está passando por um problema, ela tem uma doença em alguma parte do corpo. Ela faz um sim. pedido de cura a determinado santo, quando ela é atendida, ela tira o molde daquela parte do corpo e deixa na sepultura.
Quando eu visitei o túmulo da Santa Etelvina em 2018, olha o que tinha, gente, de molde lá. Caramba. Braços, pernas e uma cabeça. O molde de uma cabeça dentro da sepultura. Inclusive, Que forte, né, inclusive, Não era tinha pênis, não. Que Ai, isso, professor, isso é pra outro programa, Meu professor. pai Isso é do pra outro céu. programa. Sempre dá pra ter o primeiro, professor. Sempre dá. Inclusive, Tem que pedir com fé. existiam várias oficinas que executavam Sim. esses moldes em cera, né? Isso. Em gesso, E madeira. né? E madeira, porque era tão costumeiro dos Sim. ex-votos, né? Que isso acontecia. E se você olhar, olha aqui, na sepultura da Santa Etelvina, né? Você vê vários agradecimentos colados, né, Fábio? Isso, muitos agradecimentos colados e além dos ex-votos, as pessoas, geralmente os estudantes agora, eles pedem para colocar dentro da sepultura cadernos, lapiseiras e lápis. Eu já ouvi falar isso E mesmo. para vocês terem uma ideia, eu conversei com um funcionário do cemitério. Chega um momento que tem tanto objeto dentro da Que tem que sepultura recolher. que tem que recolher. Bruna, no dia dos finados de 2018, tinha tanto caderno, tanto ex-voto, tanta flor dentro do túmulo da Santa Etelvina que o funcionário veio para recolher, para ver uma segunda remessa de pessoas para depositar. Pra ter Caramba. noção, isso em 2018. 2018. E, na verdade, Agora. eu acho que pelo número de pessoas que atrai, eu acho até perigoso na localização Olha aí, física. olha a foto aí. Olha só, gente. Só, né, queimado ali, né, já é... Isso, chega, das né? velas. Das velas, né? porque- Aí, Perigosíssimo. Só uma dúvida, as tranças de cabelos, Sim. elas contam boa. como ex-votos? Não. As Conta, tranças, sim. as tranças de cabelos... Conta, professor. Conta. Conta? Tudo conta. Porque eu vi também uma foto com trança. Tem. é Sim, verdade, sim, é essa verdade. flor é clássica. Aham. Até Isso. retrato botar lá. Tudo Isso. conta. Qualquer presente conta. Sim, sim, sim. Ei, agora Outra coisa- o Marcos, que é Vai na- jornalista, outra coisa que eu encontrei fazendo minhas pesquisas, além das pessoas irem diretamente à sepultura, se tinha o costume de colocar os agradecimentos no jornal. Sim. Eu encontrei Que vários legal. agradecimentos. Por exemplo, as pessoas, Interessante. algumas assinavam seu nome, botavam só as iniciais. Eu agradeço a São Judas Tadeu, Nossa Senhora e Santa Etelvina. Cara, Graça alcançada. Que legal, eu não sabia disso, eu não A cara sabia. de professora Bacana. Vânia era agradecimentos, mas era mais a Santa Rita de Cássia, né? Esses santos São Gabriel. oficiais. Ela era devota dos anjos, dos Na arcanjos. verdade, era da corte celeste inteira, professor. Porque Fábio que Ela citava conhece muito lá... São Miguel, São Gabriel e aquele Os outro. arcanjos São Rafael. Na verdade, Era um o que eu recebi de herança dela, o Fábio que conhece os aposentos superiores, né, Fábio? Tem um oratório com a Nossa, corte que celeste coisa mais inteira. linda do mundo. Ai, gente. E uma curiosidade, né? Como ela faleceu na época da Covid e que não existia uma menor condição de uma floricultura, nem coisa nenhuma. Ao ser sepultada, ela foi sepultada com as flores que ela dedicou a Nossa Senhora na véspera, que era aniversário dela, né? Então, nós não teríamos como buscar flores naquele momento, nem coisa nenhuma. Então, a devoção era tão grande que ela tinha assinatura de flores na floricultura e de velas, né, que trazia para colocar para a corte celeste. E ela era uma dessas figuras que assinava com as iniciais os agradecimentos nos jornais. Cansei de levar, né, pedido de agradecimento, a ação, não sei, vamos dizer, expedito por uma graça alcançada. Isso era era um hábito muito comum até o início dos anos 2000. Isso, e diga-se de passagem, isso era Recente, comum, ó, Aham. desde o início da imprensa. Desde o Estrela do Amazonas, isso já existia. Gente, maravilhoso o nosso papo, mas eu quero ler os comentários aqui que estão Opa. chegando super bacanas, falando de todos vocês. Olha, gente. olha Lê que só os legal. bons, viu? Se tiver alguém me cobrando. Gente, vamos lá. Começando aqui do pessoal
chegando aqui, Vai ler ó. das tretas também. Ó, a Jussara já mandou mensagem. Jussara Melo, boa noite, estou acompanhando daqui no Amazonas é assim. Beijo, Ju, a gente mandou um beijo cedo. Amanda Pinheiro, advogada, Amanda acompanhando. Pinheiro, que é uma grande advogada nessa causa de defesa das mulheres. É isso né? mesmo, um beijão. Obrigada, Amanda. Ione Melo, boa noite. Tá show, ela botou até aqui também. O Rafael Ribeiro, boa noite, o programa tá show. Obrigada, Rafael. Manda um alô pra Boa Vista do Ramos. Alô aí, Alô, Boa Vista do Boa Ramos. Vista do Ramos. Alô, todos os nossos municípios do interior que estão ligados com a gente nesse momento. Ah, tem uma pessoa aqui reclamando sobre o santo aqui, ó. Eu Isso aqui é pra falei, né? vocês, Tem que olha aí, ler, ó. tem que Opa. ler. Deixa eu ler aqui, ó. Cadê? Acho interessante também o Tava pensamento aqui, ó. dele. É muita hipocrisia. O Gonzaga, Jacimar, é muita hipocrisia considerar bandido como santo popular. Gente, eu polêmico também. digo isso, e a gente sabe pra quem se interessada, é pro Delmo. Não, Também, e tem tantos, outras pessoas. Virgulino também e não é tem santo popular? E tem Lampião? outras pessoas. Não, tem não é outras não. pessoas. Ele é considerado. Não. Até hoje tem pavor dele. Olha, É. o Neto botou assim, caso Delmo foi como conheceu Além do Crime. Ah, Aê, Caramba. Gente, assistam, procurem lá Além do Crime Podcast no YouTube e no Spotify, que tem o caso Delmo lá, hein? Completo. Completíssimo. E a Silvana Cabral, nem me ligou, né, gata? É pra ti, Trícia. Não é Minha pra filha, mim. a Silvana Cabral, motorista. olha, Silvana Cabral, eu vou declarar aqui pra você que você é uma excelente cobradora. Inclusive, eu vou te contratar pra cobrar quem me deve. Ei, uma aqui, ó. A Giovana Rodrigues. Vou apresentar, tá, Giovana? A gente tá sempre lembrando aqui. Ela pediu pra reapresentar os convidados, que ela chegou agora há pouco. Sim, Vamos lá, olha. Giovana. Vamos lá. Fábio Augusto, historiador aqui de Vermelho, né? Marcos Pessoa, e do No Amazonas é assim, tá até escrito, né, na blusa. E o nosso professor, queridíssimo historiador, o Bruna, professor eu quero Aguinaldo. te pedir Imortal do licença. Iga. Eu te pedir licença pra apresentar um pouco mais Ai, cada meu um Deus, deles. porque se for, vai demorar o podcast todo. Não, imagina. Rapidamente. É o currículo né? enorme. Rapidamente. Professor Vai. Aguinaldo Figueiredo, ele é historiador, é acadêmico do IGA, e ele está escrevendo um livro sobre os crimes de Manaus. Queremos né? saber. O Marcos, do Amazonas é assim, um jornalista que ele fala também muito sobre esse caso do Santa Etelvina. Inclusive, é uma página muito seguida. De lendas também, né, amigo? E nós De temos- Aliás, desculpa interromper, amiga, diga de passagem, é uma das páginas mais antigas de Manaus. É né? isso Desde mesmo. 2011. E mais Olha aí, respeitada. 2011. E outra pessoa Ah. que é dos primórdios, né? Poxa, 2013. Da internet, né? O História Inteligente Fábio Augusto de Carvalho Pedrosa, cuja especialização, né? Na verdade, a dissertação de mestrado dele é sobre o cemitério. Cemitério. Então, nós estamos aqui com uma bancada de especialistas. Ah, tá demais hoje, hein? No assunto. A Trícia, o Rafael tá pedindo pra mandar parabéns pra ele, que é aniversário dele. Rafael Ribeiro. Rafael, parabéns! Vamos cantar parabéns. Olha, então já temos um vencedor do livro, né? Tá aí, pode Olha. ser, né, gente? Pronto. Quem... Aí. O Já prêmio ganhamos. do livro é do Rafael. Rafael, entre em contato, Mostra por aqui, favor, Tânia. no direct, né, do Além do Crime A ou Vila. Trícia Tadros, É um livro para bom, que você possa receber o seu presente, né? Na próxima semana, então, a gente faz o sorteio. Pronto. Né? Hoje nós já temos um vencedor por ser aniversário do Rafael, né? Olha, Marluce Gonzaga, parabéns a todos vocês. Fã número 1 desse pod. É Olha, minha mãe. Marluce! Beijo, mãe, te amo, obrigada. Não, vou mandar pra Número mamãe um. que tá aí também. Mandem, Tá mandem no os Leu, tá beijos. escrito aí, Marilene Pinheiro. Cadê? Tá lá pra cima, que ela tá Dona desde cedo. Marilene, um abraço. Gosto muito desse tipo de conhecimento. Ela Ah, escreveu assim. olha, E Bruna tirou só uma dúvida. Disse que uma pessoa que pediu pra reapresentar é Giovana Rodrigues, né? Foi ela Rapaz, é mesmo. minha tia. Adoro a família em peso. Muito bom, muito bom. São os primeiros Não fãs. existe só uma Giovana Rodrigues. Se Mas ela essa fosse é, tua né? tia, Mas ela é. saberia quem Não, mas são aí- vocês. Mas aí tem eu, que Gabriele ela não me Pereira, conhece, santo ela não me popular das conhece. lanchonetes KKK. É minha prima. Não, Fábio, aí já tá demais.
Gente, Tem que compartilha. espalhar, Ele é muito Olha, bom. divulguem lá além do Fábio, Ele é muito família grande, do Fábio contratada para divulgação. do Além Gostei. do Divulguem a Podcast. gente bastante, por favor. Aliás, família do Fábio tá intimada a trazer aqui uma comidinha no próximo podcast. Poxa. Porque um é especialista em pães, a outra é especialista em tortas. Então, a comilança não é pequena lá na família do Fábio e a gente tá aqui Olha. só no café e na água, né? Professor, eu queria perguntar só uma. Eu fiquei curiosa agora com o livro, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho assim, dos que o senhor já tem aí. Já tem aí um dos crimes aí que o senhor pode já revelar pra gente, que vai ter aí Olha, no aqui seu livro? Tem 10 crimes, né? Inclusive o crime mais antigo, de grande impacto, aconteceu ainda na década de 1882. É narrado pelo aquele padre que fez uma viagem no Rio Amazonas. Sim, sim. Parece que é Lourenço, né? O nome do padre. Eu estou ruim ultimamente para gravar. né? Mas conte aí, Isso. pelo menos um. Então, pois é, esse é um cara que ele inclusive, ele era paraense, mas ele veio viver aqui, ele já tinha cometido crime no Pará, é o que começa. Não foi o que foi condenado à capação? Não, isso aí... Mas nós temos um do século Pois XIX é. que teve essa condenação. Ele matou mais de 20 pessoas, inclusive... Olha aí, o mulher, serial tá? killer mais antigo da nossa Isso. história. E ele sumiu, ninguém sabe como foi que ele morreu. Entendeu? Com Escapou certeza de várias vingado, vezes. né? Com certeza. E aí vem o crime que é narrado no livro do poeta Luiz Bacelar, né? Que é o crime do saco do alferes, né? Lá na Aparecida. Entendeu? O cara estava... O alferes estava, né, tendo um caso com a mulher do açougueiro. Aí um dia o cara chegou lá, descobriu, pegou ele lá e ele pegou lá, matou o cara com o próprio sabre do alferes, esquartejou, botou num saco e botou lá fora. Caraca. Aí ficou pingando o sangue lá na calçada e aí descobriram, né? E aí depois, aí depois veio, porque a gente vai tá tratando... Cronologicamente. Sim, além de cronologicamente, crimes que ficaram famosos, chocantes, né? Aí vem o da Itelvina, depois vem o da Área. Antes depois da Área, tem um crime que chocou Manaus, que foi de um coronel de Barranco, lá do Acre, né? Que tinha uma mulher muito bonita. Sempre tem mulher, né? Sim. E a mulher estava tendo um caso com o advogado. Sempre tem caso, sempre tem E mulher. aí, então, ele flagrou os dois na Rua Barroso, em frente de um comércio, entendeu? Ele matou o cara, cortou a orelha do cara, entendeu? E foi absolvido, porque nesse tempo... Defendendo a honra, né? Aliás, sim, crime da honra. Até Defendendo a honra dele, estava tudo certo. Com certeza. E aí, então, vem os outros crimes, e aí eu chego no Delmo. Tem um Delmo. Mas tem um crime de um coronel Monstro da Colina. Montoril. Tem esse caso Rebeca. Esse caso Rebeca o Isso. pessoal fala muito também. O coronel Montoril, o cara que era dono daquelas terras ali do São Francisco, entendeu? Ele matou lá uma pessoa também por motivo passional. E aí, depois do Delmo, nós temos o crime do Monstro da Colina. Fique Mourão, que foi um crime que aconteceu dentro de um barco, mataram 4 pessoas, né, lá perto do Manaquiri. Crime de grana. Né, eles eram contrabandistas de café. E o negócio era muito forte. E brigaram, a sociedade brigou. Então houve morte, as mortes foram de teçado, né, de machado. E aí, então, depois vem o crime do engraxate, que para mim é o mais emblemático. Esse crime do engraxate é realmente um daqueles crimes que a gente fala que tem muitas nebulosas. E, inclusive, recentemente, antes de uma pessoa morrer, foi que descobriram quem foram os assassinos. Não foi só um, não. O rapaz foi se viciado. Depois a gente... Ela não toca quer nesse entrar, ela não quer a gente tocar quer nesse- segurar, olha É só, segurando o mistério. É porque... Tracy, sabe por quê? Eu sempre quis escrever sobre essa história. É muito interessante. Sempre mas quis eu escrever. Sabe por gostaria quê? que você guardasse para o próximo Tá. programa. Não, mas eu posso explicar só o porquê um pouquinho, que eu... porque o pessoal está querendo saber a conclusão
do caso da Santa Etelvina. Tá. Mas você pediu para me falar. eu tô falar falando do aqui, livro né? já. Eu pedi. Então, pois é. Pelo menos resumir, pra gente ficar curiosa. Né? São 10, né? Eu vou falar de mais 2 aí, entendeu? Então, o do menino, do Valdeglass Grangeiro, eu acompanhei todinho, tanto pelos jornais, né? Como o cara que mais impressionou, que mais mobilizou esse crime foi o Josué Filho, o Josué Cláudio de Souza, na Crônica do Dia. Cara, esse cara fazia umas crônicas que a gente chorava, entendeu? De tão comovente que foi, né? E aí depois nós temos o crime do Kit Kat. Você ouviu falar desse crime? Qual? Kit Kat. Do Kit Kat? Não. É um crime de vingança. Aham. Inclusive eu fui lá ver o corpo. Mas é que anos isso? 80? 70? Não, já na década Mais de recente. 70. 70. Ele matou vingança, o cara mandou matar o cara lá no meio da ponte Kubitschek. Mas o crime já tinha se desdobrado antes. O cara matou o desafeto, né? Bem em frente da delegacia de polícia na Deodoro, na Marechal Deodoro. Aham. Entendeu? E aí tem o crime da Rebeca, né? Tem o crime do Jair. Oliva, Da... né? Esse também Isso, com certeza. ele é um crime tão icônico, né? Tentaram abafar de todas as Sim, maneiras, sim. mas É. é um crime que realmente E, olha, merece... e tu sabia que metade desses crimes foram desvendados por repórteres policiais? Sim, sem Imagino. dúvida. Vários Olha a Bruna delegados- Chagas aí. Vários delegados que nós entrevistamos falaram que conseguiram elucidar crimes graças a informações de Com repórteres. certeza. Sim. Olha, tem uma pergunta aqui da Gabriele Pereira. Também Acabou de gostei dessa, pular viu? aqui, hein? Quais são os desafios enfrentados ao preservar a memória de Santa Etelvina? Ótima Boa, pergunta. boa. Gostei. Obrigada, Essa- Gabi. Essa vai ser Gostei. dividida entre eu e o professor Aguinaldo. Pediu ajuda dos universitários. Primeiro desafio é a questão da oralidade, né? Que já é um desafio porque trabalhar com fonte oral tem todo um método e tem suas dificuldades, porque você tem que ir atrás de testemunhas de pessoas que vivenciaram esses milagres, de pessoas que cultuam a Santa Etelvina, e geralmente nem todo mundo está disposto a dar o seu relato. E tem a questão das fontes materiais, da questão documental, que eu acho que o professor Aguinaldo pode falar, né? Que não é algo exclusivo do amazonense, mas parece que a gente tem mais esse problema aqui, Essa que é dificuldade. o acesso a essas fontes documentais, e quando você tem o acesso, é o estado em que elas se encontram. Né? Então é o seguinte, você entrou aí num ramo, como dizia o doutor Armando Menezes, pai d'égua. É muito difícil fazer história aqui. Acredito. Tá? Eu, por exemplo, quando eu fui fazer os livros da Santa Luzia e lá do Manoa, as pessoas se recusavam a participar. Eles iam ser da história. Entendeu? Eram partícipes da história. Mas por que, professor? É uma curiosidade. Por que as pessoas, o nosso caboclo, tem esse medo de participar das histórias? Eu acho que ele não entende o porquê do Porque registro. fora daqui todo mundo quer dar a sua história, Sim, né? aí- E aqui as pessoas não querem. E, inclusive, depois do trabalho feito, chegou um cidadão lá na Santa Luzia que batia na porta. Meu amigo, não quero saber disso, não. Quando saiu o livro, ele foi lá e disse assim, pô, tu não botou a minha mãe? Foi não sei o que. Eu disse, não, meu filho, eu vim aqui, você se recusou. Aí eu me lembrei e coloquei no outro livro uma frase, né, que é minha, é icônica. Quem se recusa a participar da história tem que se contentar com seu anonimato. Exatamente, Gostei. professor. Maravilhoso, Essa aí, professor. Perfeita, E perfeita. então, por exemplo... Eu acho que a história, quando você marca a história, ela não te pertence mais. Não, Gente, com certeza. vamos parar com essa, desculpa, caboquice amazonense de tentar abafar a história e depois, Sim, depois reclamam, É né? algo que a gente enfrenta muito também. Tem pessoas que possuem o acesso à documentação, possuem a documentação,
mas infelizmente se consideram as donas da história Sim, e sim, dificultam isso aí. de todas as formas Não, o e acesso as de fontes, pesquisadores. e Não as socializam a Não história socializam isso. e acaba morrendo, deixando para lá. ninguém O nem acervo viu, se né? perde. Isso. E aí vem os herdeiros e jogam tudo no No lixo. lixo. Isso. Entendeu? E assim, eles não entendem. Gente, história precisa ser preservada. História não te pertence. O que faz parte da história não te pertence. Pertence a uma sociedade. Você pode doar para inúmeros órgãos. Você só não pode jogar no lixo. Isso. Não é lixo. Gente, por favor, mantenham, preservem a história, né? Entreguem para historiadores, para Museu Amazônico, para uma série de entidades, mas preserve, porque além das pessoas dificultarem o acesso do pesquisador, se negarem a dar depoimento oral, né? Ainda tem essa questão da preocupação, né, que alguns pais têm com o destino, né, Isso. daqueles documentos, porque a primeira coisa que os filhos fazem se tem algum valor econômico, É para vender. fatiam e É verdade. vendem. E se não tem, ou eles não Descarta, né? têm noção que tem, vai tudo parar na lixeira, né? Sim. Outra situação que eu queria colocar, que é metodológica, né? Uhum. Eu me baseio muito, porque hoje eu sou adepto da história oral, das Sim. mentalidades, né? Claro que a gente não perde a perspectiva da metodologia científica, Sim. do marxismo, do positivismo, a gente tem a história é essa miscelânea dessas coisas, né? Porque tem gente aí que não sei o quê, não citou o Marx, não tem nada disso, não. Você Inclusive, professor, deixa eu falar uma coisa aqui que já pode. É impressionante como para você produzir alguma coisa, né? Existe. Na dissertação do Fábio, alguém comentou, né, que ele não estava fazendo a questão, análise da luta de classes. Aí eu falei, olha, Fábio, então. no cemitério. Pois é. Vamos fazer um livro intitulado Luta de Classes a 7 palmos. Porque, gente, que coisa absurda, né? As pessoas querem colocar. Tem gente obcecada por isso. Né? Principalmente esses historiadores mais recentes, né? Isso. Que, inclusive, sequer sabe, de fato, distinguir o que é marxismo e trotskismo, entendeu? Isso aí é ultrapassado. A escola dos análises vieram acabar com isso, entendeu? Então, a história é o fato. É o fato. Claro que tem as suas análises, as suas implicações. E tem gente, sabe, professor, que tem uma resistência à história oral, entendeu? Cadê a que pessoa? Que não acredita. Tem um documental. Podia participar até da escolinha do professor do Raimundo. Tem provas. Cadê as provas? Não é bem Tem assim. foto Não é dela, bem né? assim. Ele fala que eu sou uma dinossauro. Aí, na hora que eu conto uma história oral que foi me passada por um dinossauro desencarnado. Real, né? Um real. Um desencarnado. Ele pede pra mim, cadê as provas? Não foi Aí bem ele assim, quer- porque aí ela ele queria quer- baixar uma mesa branca pra eu Eita. falar com a professora Wanda. Não. Ele Pelo me amor fez de uma Deus. pergunta e eu respondi de acordo com o que estava nas apostilas dela. Agora, ele quer que eu vá lá encontrar essas apostilas, mas ele não quer respirar poeira e compartilhar a rinite, a sinusite comigo, Quer entendeu? que tu mexa lá sozinha? uma máscarazinha. Então vai comigo, Eu vou, cavucar. claro. E aí depois, ele deixa de colocar coisas importantes na dissertação dele, porque tem que ter papel. Agora ele não confia na velhinha aqui. Mas o papel velho ele não quer cheirar, né? Rapaz, Os confiar eu ácaros. confio, mas a hora da banca, cadê a fonte? Tu bota trisatado. Fonte oral também Entrevista no dia fonte. tal, tem lá, é. né? Trícia. Inclusive, olha só, eu sou fã do Bergson, se eu não me engano, né? Que ele é o cara que trabalhou essa questão da memória, entendeu? E a minha preocupação, que você falou ainda agora,
é essa, é o apagamento da memória. Exatamente. Nós fizemos lá no IGA um colóquio sobre isso, e aqui em Manaus parece que é proposital a questão do apagamento da memória, porque todo mundo pensa que memória só é monumento. É, Verdade. Exatamente. Não. verdade. O fato... E tem gente que se recusa, né, a acreditar na isso. memória oral. O fato, Não me recuso, sim, não. a Ecleia Borzi, historiadora, ela morreu. Conhece a história da Conheço. história Borzi? Então ela disse, ela é a mãe né, da questão da história oral aqui no Brasil. Ela tem um livro chamado Histórias de Velhos. Né? Isso. Então, ela disse que na história oral, o que interessa é o fato, é a narrativa. Essa questão da comprovação, se é verdade ou não, isso não interessa. Essa questão da comprovação a gente deixa para os advogados. Aos historiadores fica preservar a memória, seja ela... Sabe por quê? Olha só. Olha, chegou mais uma pergunta nesse meio Ah, todo. é? Aqui, ó, Deixa eu só- Rosângela Pereira. Como a figura da Santa Etelvina pode servir de exemplo para as novas gerações em Manaus? Olha, Muito Deixa bom. eu só concluir a questão. Claro, claro, professor, desculpe. Da questão do conceito. E aí entra Immanuel Kant, é o apriorismo dele. O fato aconteceu. Ele é inexorável. Tá? E a história principal, o papel principal é registrar esse fato. Agora, essa análise, por que ele aconteceu, quais as suas consequências. Antes nós tínhamos na história, né, causas e consequências, e a gente estuda muito isso ainda, né? Então isso aí fica para os acadêmicos, né? E inclusive essa questão do academicismo na história, eu tenho pavor. Tá? Por exemplo, tem um porque o que se deixa de produzir e- por conta disso de conceitos. é absurdo. Tá. Eu tenho uma amiga minha que ela é uma historiadora, professora da universidade. É maravilhosa ela. Mas ela tem um livro assim desse tamanho. sobre o papel das mulheres. Cara, eu nunca vi, parece que tem 70 citações de teóricos. Né? E aí veio um acadêmico, lá, um escritor renomado lá de Portugal, veio visitar aqui o Brasil, e sendo entrevistado, ele criticou. Se os pesquisadores brasileiros perdem um tempo, gastam um tempão, né? Inclusive fazendo trabalhos, fazendo essas citações vazias, que é para fazer volume. E essas Isso. citações Isso é verdade. acabam descaracterizando o que eu digo para o Fábio. Fábio, a partir do momento que várias pessoas dão uma opinião, dão um pitaco na tua dissertação, ela passa a não ser Mas tua, a mais tua. Verdade, entendeu? concordo. E eu aí, não permito isso, nem que eu esteja errado. pois é, agora você Olha tem nos- muita gente boa que teria plena capacidade de deixar muito registro Sim, histórico sim, que sim, não sim, sim. faz porque é academia. Pois Tem trava que ali, ser né, questão- na citação. Eu sofri muito isso. Oxi. Né? E superei, não tô nem aí. Sofreu tanto e é um Pronto. dos maiores escritores, e não só em qualidade, como em número de obras que o Amazonas já produziu. E uma salva de palmas para o Por professor favor. Aguinaldo aqui. Maravilhoso. Obrigado. Ei, não podemos esquecer de responder a nossa Ah, querida é coletiva. aqui. Vai lá. Quer que eu repita? Não. Sim. Tá. Repete. Rosângela Pereira pergunta: como a figura de Santa Etelvina pode servir de exemplo para as novas gerações em Manaus? Bom, eu penso o seguinte, lá em 1901, quando a Santa Etelvina foi assassinada, quando ela foi retirada de sua casa, ela foi pega de supetão. No relato do Antônio Mulatinho e do Júlio Show, ela estava com roupa de dormir e foi arrastada pelo cabelo. Eu penso que a Santa Etelvina, ela lutou até o fim para sobreviver. Aquilo, Só ela a recusa, veio de... né? A Só a recusa, recusa, sim. isso. Ela veio de um contexto marcado pela violência, ela se encontrou com a violência mais uma vez aqui no Amazonas, mas eu creio que ela lutou. E eu acho que a maior lição disso é a luta, que deve ser contínua da sociedade, porque por muito tempo
o que aconteceu com a Santa Etelvina foi a reprodução de um discurso que vinha desde a Idade Média, que é essa questão da preservação da honra do homem em detrimento da mulher. E a nossa sociedade atualmente, nós estamos na geração que rompeu com isso, à base de muita luta. Fica esse exemplo da Santa Etelvina. E outra coisa, Fábio, desculpa me interromper, mas eu acho que a Santa Etelvina, ela tem um outro exemplo que, para as gerações de hoje, que o fato dela ter previamente aceitado o compromisso e ter examinado, que é justamente para isso que serve o noivado e o namoro, analisar se aquele sujeito dará um bom marido, um bom pai aos filhos, né? Que hoje a gente vê, né, os casos. E ela fez essa reflexão e recusou o casamento. Então, com certeza, ela já tinha analisado ali que esse sujeito era violento, que ele poderia, que ele com certeza não seria um bom marido. E isso é um dos aspectos que é muito importante para as gerações de atualmente. Você tem que analisar a pessoa com quem você, pelo menos supostamente, vai passar a sua vida inteira, né? Você dá um pai aos seus filhos que não é digno desse título, né? É um ato de uma covardia absurda. E a Santa Etelvina, ela deixou um ato de coragem. Primeiro, ela recusou um mau pai aos filhos dela, e segundo, ela lutou pelo direito de escolha e pelo direito de viver. Olha, a gente está chegando ao quase ao final aqui do nosso podcast, mas eu quero ouvir agora o Marcos, as considerações finais, começando pelo Marcos. Eu ia falar ainda sobre o meu ponto de vista nessa questão, mas eu ia abordar sobre a questão da sociedade, né? Porque acaba tendo ali um exemplo a não ser seguido, né? Também. E aí a questão das conversas paralelas, das mentiras, de ficar inventando coisas sobre as pessoas sem saber. Porque às vezes a pessoa não consegue medir o impacto dessas palavras. Ela acha que não é nada. E aí no caso da Santa Etelvina acabou sendo, né? Acabou sendo muito, porque o cara não só matou ela, como ele matou mais uma série de pessoas, por causa que ele estava ali acreditando naquelas conversas, gente, entendeu? E mentiras, né? Matam. E eu acho que esse é um ponto. Muitos anos. Esse é um dos pontos. Mas tu tem outro ponto para falar também? Não, eu preferia deixar a minha parte, assim, porque estão considerando já essa questão do feminicídio, da questão da resiliência, da luta ali, da escolha, do empoderamento feminino. Da fake news. E eu traria também a questão da fake news. E aí eu acho que, além disso, a própria preservação do local físico, né? Que deveria ser um ponto de visitação, inclusive, das pessoas, saberem onde é que acontece de fato, onde é que foi encontrado de fato. E que é totalmente abandonado, né? E não é uma questão local agora, isso é uma questão que já ficou lá para trás, entendeu? Eu acho que daria para reviver essa memória da cidade. Olha, mais um ponto para as excursões do Fábio, né? E aí eu preciso agora das considerações finais do professor Aguinaldo, por favor. Não entregue esse microfone para ele, senão nós vamos que a gente tá correndo. Olha aqui, ó. As consideraçõezinhas. Eu só antes dele falar aqui no próprio livro dele tá 1901. Tá que ele abriu com 1902, já revisou aqui. Eu que fiz essa imagem aí pra ele. Eu acho que esse engano de 1902 está no livro do Moacir de Andrade. Aí já entra essa questão da memória. Isso, E terminando aqui o livro, também um dos crimes que chocou muito, e eu vou colocar aqui, foi do seu Bezecri, que até hoje não foi concluído, o assassinato dele, né? Eita. O doutor, que era marido da Inês. Mistério, né? Mas a gente vai trazer o professor outro dia para falar só desses crimes aí. Cada crime desse merece um episódio. Fábio, contigo, as considerações finais. Ele tava me perdoe, eu pensei que o senhor tivesse terminado. É o seguinte, é que o senhor tem que vir TV, especialmente. Ela corta. 30 segundos a gente. A gente tem 22 e 30. Então eu agradeço. Oh, meu Deus, maravilhoso. Estou à disposição para quantos podcasts. Apresentar esse negócio de que podcast. Além do crime. Isso que a gente tá Além do crime. Esse pó mágico. Todas as quintas-feiras, às
horas, 20 horas. É E esse formato de rádio, de conversa, que não é uma entrevista, é um É, um bate-papo, Mas o bate-papo. professor Aguinaldo vai voltar para Com o meu certeza. programa de entrevistas, porque há um ano, mais ou menos, ele gravou uma série de entrevistas que o Darwin até hoje O não editor. conseguiu editar. Olha aí, professor. De tamanha. Vai, Fábio. Ele começou às 2 da tarde, ele deve ter Fábio, terminado vai, às Fábio. 7h30. Ainda tá- Fábio, Vai, Fábio. Professor Fábio, Aguinaldo. vai. Bom, gente, quais considerações eu posso deixar, além de todo o conteúdo social que existe por detrás do caso da Santa Etelvina, é dizer que a iniciativa do podcast, ela faz parte de um todo, de um campo de pesquisa que vem ganhando corpo aqui no Amazonas, especificamente em Manaus, que é a história da criminalidade. Isso. E quando você estuda a história da criminalidade, você não está falando apenas do crime em si, você está falando de todo um contexto histórico, aspectos psicológicos, sociais da sociedade, daquela sociedade. E é isso, gente. Vamos além do crime. Por favor, além do crime, gente, muito obrigada. Agradeço a todos vocês que acompanharam também a gente, os nossos convidados maravilhosos. Semana que vem, mesmo horário, 20 horas, na TV Record News Manaus, no YouTube, Portal da 24am. Trícia. E quem perdeu partes desse programa, nós temos a reprise no domingo, às 20 horas, na Record News, canal 27.1 na TV aberta ou 78 NET. Lembrando que semana que vem quem vai estar aqui é a doutora Joyce Coelho, que agora ela assumiu a Delegacia de Menores Infratores, não é isso? Vamos ter a psicóloga Mari Reis também. Então aguardem semana que vem, 20 horas ao vivo aqui na TV Diário. Muito obrigada, gente. Boa Obrigada noite. pela audiência e, por favor, curtam, compartilhem para quantos amigos vocês tiverem que se interessam. Obrigada pela audiência e até a próxima quinta. Até a próxima quinta e compartilhem. Beijos. Tchau, tchau. Beijos.